Olá, concurseiro de plantão! Você está na escola EGE, aqui no canal Planeta Zetros. E aí, está pronto para compreender definitivamente esse tema que costuma dar um nó na cabeça na hora da prova? Pois é, o tema ética no serviço público costuma deixar aquela sensação de acho que entendi, seguido de um só que não. Já notou? Mas como você sabe, aqui na EGE, você finalmente vai entender perfeitamente esse tema. Então chega mais, ajeita aí o caderno, porque a aula de hoje é daquelas que fazem a gente refletir, como cidadão e servidor público. A ética no serviço público é um tema simples na aparência, mas cheio de pegadinhas de banca. Já vamos começar com um detalhe importante: ética e moral. Gente, esses dois carinhas são parecidos, mas não são a mesma coisa. Diferença que derruba muitos candidatos. Então, atenção máxima aqui, porque isso é clássico de prova. A ética é universal, é imutável. Não depende do tempo, do lugar ou da cultura. Está ligada aos valores e princípios que orientam o que é certo e errado. Já a moral é social e cultural. Ela pode variar conforme o tempo e o lugar. Ela está ligada aos costumes, hábitos e regras de um grupo. Pausa rápida para um bizu de prova. Ética está ligada à teoria, à reflexão e a princípios. São as leis e as regras que regem as relações na sociedade, enquanto a moral tem relação com a prática, os costumes, aquele comportamento social que pode ser considerado correto para uns e errado para outros, dentro do mesmo grupo social. Mas como isso pode aparecer na prova? Bem, na prova, a banca pode afirmar que a ética muda conforme a sociedade. Nesse caso, você marca errado, pois quem muda é a moral. Tá bom, eu sei. Você sempre confunde a moral com a ética, né? Então vou te passar o bizu do MM, que eu inventei. A moral muda de pessoa para pessoa, de sociedade para sociedade. Note que a moral é flexível, é mole, é molau. Pegou? A moral é molau. Agora você não esquece mais. Se falar em mudança, estará falando em moral. Agora duvido que você se esqueça. Admita, isso já vale um like. E aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, pois aqui sempre temos novas aulas top para você. Quando você ativa o sininho, o YouTube te avisa quando postamos novidade. Agora, indo para os atos considerados éticos, morais e outros que podem cair na sua prova. Bom, o ato ético é aquele que respeita princípios universais, como justiça, honestidade e dignidade. Quando se cumpre algo que está na lei, por exemplo. Já o ato moral é aquele relacionado com as regras e costumes de uma determinada sociedade. Sabe quando uma mulher evita usar calças porque sua religião não permite? Isso não é uma lei e, portanto, dentro da mesma sociedade, enquanto uma mulher não usa calças, pode ter outra que use. E ninguém vê isso como algo ilegal. Inclusive, as duas podem até mudar de opinião a qualquer momento, já que a moral é mutável. Afinal, a moral é molau, lembra? E agora, pausa rápida para os conceitos que a banca adora confundir você. Primeiro, temos o ato imoral. É apenas aquele que vai contra a moral social, que viola costumes socialmente aceitos. Tipo, a mulher que não usava calças passou a usar. Quando um membro da igreja a ver utilizando as calças, ele deve dizer que aquele ato é imoral, ok? Depois, temos o ato antiético. Esse vai contra os princípios éticos e fere valores universais. Nesse caso, é comum que o ato antiético acarrete em uma punição, pois este é visto como algo inaceitável para todos na sociedade. Por isso mesmo, comumente a ética se torna lei e sua quebra tende a ser passível de sanção. Eu falei em ato imoral. Agora temos o ato amoral, com A. Gente, o ato amoral não considera os dois, nem a ética, nem a moral. O ato amoral age com indiferença a valores. Esse A também aparece no ético. Ele fica assim: ato aético. Nesse caso, é quando a pessoa toma uma decisão, não ética, mas se ser proposital. Seria aquela pessoa que cometeu um crime sem pensar, sem refletir, entende? Nesse caso, a pessoa não feriu a ética de forma proposital, ato antiético,
mas sim porque agiu mecanicamente, sem consciência, com ausência total de reflexão ética. Ato aético. Agora, pausa rápida para entrarmos no coração da ética pública. Pessoal, o servidor público não trabalha para si, trabalha para a sociedade. Por isso, alguns valores são indispensáveis, como a honestidade e a probidade, que devem ser o norte nas ações do servidor público. Ele precisa ser leal às instituições e ter responsabilidade em suas ações. Senso de justiça, ser transparente e agir com impessoalidade. Todos esses são valores a serem observados pelo servidor público. Dica importante de prova. Ser ético não é apenas cumprir a lei, tá bom? Às vezes, algo é legal, mas não é ético. Por isso, legalidade não é exatamente igual à ética, beleza? Gente, quase esqueci. Na ética, temos também os princípios e as regras na ética, e que você precisa diferenciar. Os princípios são os fundamentos, buscam inspirar e orientar a conduta, enquanto as regras determinam como as coisas precisam ser feitas, inclusive pondo punição para os casos em que houver a quebra dessas regras, pois elas dizem exatamente o que pode ou não pode ser feito. Em resumo, os princípios não têm aplicação automática, pois, apesar de já serem universalmente entendido como o correto, ainda não foram criadas as regras para norteá-los. Já as regras são específicas e têm aplicação direta. Seria assim: os princípios inspiram, enquanto as regras determinam. Agora, um detalhe muito importante e que as bancas costumam cobrar. O estudo da ética é fundamentado no pensamento de grandes filósofos, como Sócrates, com uma ética ligada ao conhecimento. Para ele, quem conhece o bem, pratica o bem, pois o erro moral decorre da ignorância. Platão, que relacionava a ética com a justiça, e Aristóteles, que defendia a ética da virtude. Ele acreditava que o equilíbrio é o caminho. E o queridinho das bancas, o Kant, que afirmava que uma ação é ética quando feita por dever, não por interesse. Agora, pausa estratégica para respirar. Falando da ética e democracia no serviço público. Se liga, não existe serviço público ético sem democracia. A ética garante respeito ao cidadão, igualdade no atendimento, combate ao abuso de poder, confiança nas instituições. O servidor ético fortalece o Estado democrático de direito. Pessoal, você precisa gravar isso como um mantra. O servidor público deve agir sempre buscando o interesse público, mesmo quando isso exige abrir mão de interesses pessoais. Se a alternativa falar em vantagem pessoal, favorecimento, jeitinho ou privilégio, pula fora que é pegadinha. E agora chegou aquele momento que você testa se entendeu tudo direitinho. Vou fazer algumas afirmativas e você descobre se é verdadeira ou falsa. Questão 1. A ética é um conjunto de normas sociais que variam conforme o tempo, o lugar e a cultura, sendo construída a partir dos costumes de cada sociedade. Tempo. A afirmativa é falsa. Isso descreve a moral, que é flexível, regra do lembrou? A ética é universal, reflexiva e não depende de contexto cultural. Vamos para a questão 2. Um ato amoral é aquele que viola diretamente os princípios éticos universais, sendo, por isso, considerado antiético. Tempo. Essa afirmativa também é falsa, pois o ato amoral viola a ética e a moral. Quando os princípios éticos universais são violados, estamos falando de um ato antiético. Na questão 3, temos que, no serviço público, agir eticamente significa sempre buscar o interesse coletivo, ainda que isso exija renúncia de interesses pessoais do servidor. Tempo. Essa foi fácil. Verdadeiro, pois a ética pública exige supremacia do interesse público sobre o privado. Simples assim. Agora a questão 4.
O cumprimento estrito da lei é suficiente para caracterizar uma conduta ética no serviço público? Tempo. Essa é daquelas que costuma derrubar o candidato na hora da prova. Ela é falsa porque a legalidade não garante por si só eticidade. Algo pode ser legal e ainda assim antiético. E, finalmente, a questão 5. Segundo Kant, uma ação é considerada ética quando praticada por dever e não por interesse pessoal ou por suas consequências. Tempo. Isso mesmo. Para Kant, o valor moral da ação está na intenção e no dever, não no resultado. Por isso, essa é verdadeira. Prontinho, foram 5 afirmativas comentadas. E aí, se saiu bem? Se você sentiu alguma dificuldade, assiste novamente, faça resumos e procure responder outras questões. Lembre-se que se estuda a ética não só para passar em concurso, mas também para entender que o cargo passa, mas o caráter fica. Continue firme. Continue estudando, porque, sem dúvida, a constância é fundamental para a sua aprovação. E aqui você sempre terá uma ajudinha para se manter constante. Nos vemos na próxima aula. Tchauzinho!